Olá, gente. Senti essa necessidade de trazer essa palavra para a gente meditar um pouco, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para aqueles que batem. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E esse texto, Deus falou ao meu coração após uma oração, onde eu estava conversando com o Senhor ontem à noite e pedindo algo ao Senhor, algo espiritual, e falando especificamente o que eu gostaria de realizar e que acontecesse na minha vida espiritual. E ontem à noite Deus me deu uma palavra muito dura em resposta à minha oração, em Jeremias, foi capítulo 3 de Jeremias, falando a respeito da infidelidade do povo. E na hora assim eu senti o peso, né, do texto, quem puder ler depois. E o texto ele fala, resumidamente, Deus ele compara o povo de Israel como sendo uma mulher que trai o marido. E aqui Deus ele fala que o povo de Israel estava traindo a ele pelo fato de estarem vivendo em idolatria. Eles abandonaram sua fé, eles largaram a sua fé, a sua crença somente em Deus, no Deus vivo, e começaram a se prostrar a deuses, né? A deuses pagãos, a imagens de escultura de deuses pagãos. E isso não agradava ao Senhor, isso deixava Deus triste, e Deus comparava o povo de Israel como uma mulher que estava em infidelidade. E ele chega um momento em que Deus ele diz especificamente que está como um homem que se divorcia de uma mulher. Então, quando a gente começa a ler o texto e vai vendo o que Deus ele pede, né, para Jeremias falar para o povo que busquem o arrependimento, que busquem a necessidade de sentir o arrependimento, a vontade de realmente se arrepender, porque o povo de Israel pensava dessa forma. Deus ele me escolheu desde de menino, então Deus ele não vai nos abandonar, ele vai voltar a estar em nosso meio. Quando na verdade Deus ele já estava muito longe, distante do povo, porque o povo estava em pecado. E isso acontece na nossa vida também. Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus, nós queremos algo da parte de Deus, mas Deus ele acaba não respondendo naquele momento a nossa oração, porque muitas das vezes nós negligenciamos, né, a primazia, dar o nosso primeiro momento, dar o melhor da nossa vida para o Senhor. Nós acabamos sendo infiéis e em muitos momentos nas nossas orações, quando nós estamos precisando de algo, a gente quer barganhar com Deus, né? A gente quer negociar com Deus. Ah, Deus, o Senhor faz isso na minha vida para que eu venha ter isso e eu irei fazer isso para o Senhor. E isso desagrada a Deus. Então o povo de Israel fazia isso para com o Senhor. E então Deus ele fala que eles precisavam confessar os seus pecados e abandonar a idolatria, deixar os deuses estrangeiros pelo qual eles tinham se contaminado, né? E por conta disso, Deus ele não estava mais se fazendo presente no meio do povo dele. Quando foi hoje de manhã, eu pedi mais uma palavra ao Senhor e Deus ele me levou para esse texto de Mateus, né? Pode até não parecer que tenha algo a ver, mas quando Deus ele nos pede realmente a estarmos em comunhão com Ele, em se arrepender, né, das decisões que nós tomamos, que muitas das vezes nos fazem estar distante do Senhor, tudo aquilo que faz com que a gente venha estar distante do Senhor, atrapalha a nossa vida espiritual, são coisas que desagradam ao Senhor e podem ser tidas como também um pecado de idolatria. Por que, Maiara, o pecado de idolatria? Porque o povo de Israel substituía a adoração a Deus pela adoração aos ídolos. E quantas das vezes nós também não cometemos o mesmo erro até sem perceber?
Quando nós substituímos o nosso momento de oração com Deus para estar nas redes sociais, para estar assistindo um filme, para estar fazendo qualquer outra coisa que não vá agregar na nossa vida espiritual. Quantas das vezes nós deixamos de ler a palavra do Senhor, estar em comunhão com Deus em oração, na leitura da palavra, em jejum, em consagração, tirar aquele momento da sua vida para estar em conexão com Deus, se fechar para tudo aquilo que nos atrapalha e estar com Deus. Quando a gente faz isso, a gente também está cometendo um pecado da idolatria, porque a gente está substituindo a presença do Senhor, a gente está substituindo a adoração ao Senhor por essas coisas que não agregam na nossa vida. Então, hoje de manhã, quando Deus ele me deu esse texto, no capítulo 7 de Mateus, eu comecei a refletir a respeito de que Deus ele não fica sem responder nenhuma das nossas orações, porque Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, automaticamente nós somos considerados filhos por adoção de Deus. Então, a partir do momento que nós somos considerados filhos por adoção, nós temos um Pai chamado Deus. E Deus ele está atento ao nosso pedido, à nossa necessidade. Então, quando Deus ele fala aqui, peçam e vocês receberão. Jesus Cristo ele é específico, ele não enrola na palavra, ele mostra realmente que a gente precisa pedir. Porque não tem como Deus saber o que a gente necessita, o que a gente quer, sem realmente a gente contar para Ele. Né? Contar quando a gente está necessitando de algo que nós recorremos ao nosso pai, à nossa mãe, um familiar, que eles estão ali para nos ajudar. Da mesma forma é o nosso Deus. Nós precisamos pedir, ser específico com Ele. Senhor, eu quero isso. Me ajude a buscar isso. Então, quando a gente pede, Jesus ele fala, peçam e vocês receberão. Então, não está aqui dando como é que se diz? Deus ele não está aqui, Jesus ele não está deixando assim, dando dúvidas de que a gente vai pedir, peça e talvez vocês receberão. Não, ele está afirmando. Não é uma interrogação, é uma afirmação. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Então, Cristo ele nos ensina de uma forma tão clara, tão objetiva, de como conquistar aquilo que nós estamos precisando, como alcançar aquilo que nós estamos desejosos. Então, quando eu pedi esse algo ao Senhor na minha vida espiritual, sendo específica a Ele, eu sei que no momento certo Deus ele vai me dar esse algo, mas eu preciso mudar muitas coisas, eu preciso largar muitas coisas, eu preciso voltar ao arrependimento, como o primeiro texto que foi me dado em Jeremias. Nós precisamos voltar ao arrependimento, voltar ao primeiro amor, voltar à essência da adoração, onde Cristo é o centro das nossas vidas, onde Cristo está em primeiro plano na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no nosso culto, quando nós prestamos um culto racional a Deus. Está com muito tempo que a igreja vem sofrendo, que as pessoas vêm sofrendo uma decadência espiritual, um esfriamento espiritual. Hoje a gente já pode observar nas igrejas que as pessoas elas não têm mais aquela disposição para dobrar os joelhos e passar um momento ali em comunhão com a igreja, uma oração sincera, uma oração fervorosa, uma oração calorosa, uma intercessão, um clamor, né? Levantar um clamor ao Senhor de joelhos antes do culto iniciar. A gente sente que a igreja está passando por um esfriamento, mas Deus ele nos deixa a palavra dele, Jesus ele nos deixa os seus ensinamentos, onde nós devemos pedir a ele, onde nós devemos bater na porta. Quando Jesus ele fala assim, batam na porta, e a porta ela será aberta para vocês. Você tem que tomar uma atitude na sua vida. Como assim, Mayra? Tomar uma atitude? Agir, começar a mudar aquilo que não está agradando ao Senhor, aquilo que está afetando a sua vida espiritual, aquilo que está afetando o seu crescimento espiritual, aquilo que está te deixando distante de Deus. Nós, ultimamente, eu tenho sentido assim, que tanto falando de mim, mas também fazendo uma reflexão geral, nós temos preenchido, né, a nossa vida com tantas coisas banais, com tantas coisas desnecessárias,
que a gente já chega na igreja, a gente já chega no culto, ou até em casa mesmo, quando a gente vai orar, é aquela dificuldade e a gente não consegue sentir nem ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, porque a gente tá tão cheio já de outras coisas que a gente não consegue mais ser preenchido pela presença do Senhor, porque tem se enchido, a mente tem se enchido, o coração tem se enchido com coisas banais que tem ocupado o espaço de Deus. Então Deus, ele pede que a gente busque, que a gente bata na porta. Isso fala sobre atitude, né? Se você está em inércia, você se levantar, ir até a porta e bater na porta, para que a porta ela possa se abrir na sua vida. É quando uma pessoa que está desempregada, ela quer muito ter um emprego, mas ela não entrega os currículos nas lojas, ela não corre atrás de fazer um curso, ela não corre atrás de fazer uma faculdade, ela não corre atrás de se especializar, de melhorar, de estudar, de ler, de se aperfeiçoar, de se preparar. Então é impossível que esse emprego venha cair do céu no colo dela, porque ela não correu atrás, ela não foi em busca, ela não foi bater na porta para que a porta viesse se abrir para ela. Então muitas das vezes nós acabamos culpando a A, culpando a B, porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida e até culpando a Deus. Ah, Deus, isso não aconteceu na minha vida, o Senhor é culpado. Mas quando na verdade Jesus ele nos ensina que nós temos que bater na porta, se levantar, isso fala de sair, né? Do lugar que você está aí até em direção à porta e bater na porta. E a porta ela vai se abrir para vocês. E aqueles que procuram acham. Então, se você está procurando algo, se você está desejoso de algo há muito tempo, é uma cura, é um emprego, é um casamento restaurado, é melhorar na sua vida espiritual, é receber dons espirituais, é receber o batismo com o Espírito Santo, é receber uma bênção específica, nós temos que sair de onde nós estamos, se colocar na posição que Deus quer. Ah, Mari, como é que a gente pode iniciar isso? Através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a bússola do cristão. A Bíblia é o instrumento de Deus deixado aqui pra gente na terra, pra gente poder se guiar durante essa caminhada, se guiar durante esse caminho que é tão difícil, né? Que é tão árduo. Você abdicar das suas vontades, dos seus desejos, abrir mão daquilo que você gosta, abrir mão do pecado, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu eu, se esvaziar, né? Eu estava ouvindo um louvor da Gabriela Rocha sobre voltar à essência da adoração e Deus ele falava comigo, Mayara, você precisa se esvaziar de tanta coisa que tem preenchido o espaço que não era para ter sido preenchido com essas coisas banais, se esvaziar para que eu possa encher. Então, quando Deus ele pede para que a gente venha se esvaziar, quando Deus ele pede para que a gente venha procurar, né? Como a coça que anseia pelas águas. O que é a coça? A coça é um animal que, se a gente for estudar sobre a coça, ela corre diversos quilômetros em poucas horas em busca de água. Ela sente a quilômetros de distância o cheiro das águas. E ela corre em direção às águas, ela procura pelas águas. Então, o salmista Davi, ele fala, né? Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, tem sede da presença de Deus e procura pela presença de Deus. Então, aqui Jesus, ele nos ensina, aqueles que procuram acham. Jesus ele afirma na palavra dele que se a gente procurar por ele, a gente vai encontrar. Se a gente buscar por ele, a gente vai ter um encontro com ele, um encontro onde ele vai poder tirar tudo aquilo que desagrada, porque as águas ela representa purificação. Quando a coça ela encontra a corrente das águas, quando a gente vai estudar sobre a coça, né? Ela toma banho na água, ela se limpa, porque ela tem um odor, um cheiro que ela exala que é bastante forte. Então ela é uma presa fácil, né? O predador ele sente o cheiro da coça, mas a velocidade que ela corre faz com que ela tenha força para vencer, né, os seus predadores. E quando ela encontra as águas, ela se lava, então ela se limpa. Ela se limpa de todo aquele cheiro que ela adquiriu durante aquela corrida. Então Jesus ele fala,
procure e vocês acharão. Então, quando a costa ela encontra as águas, que ela se limpa, isso fala sobre a limpeza do nosso ser, do nosso corpo. A água, ela limpa, ela tem poder para limpar. A água que vem da parte do Senhor, né? Que vem da parte de Deus, de Cristo, porque Jesus disse que Ele era a água viva, que Ele é a água viva. Em mais uma passagem a gente vai encontrar essa afirmação quando Ele fala para a mulher, né? Samaritana, que Ele é a água viva, que Ele vai dar a ela uma água que ela nunca mais terá sede. Então essa água é uma água que purifica, é uma água que limpa, é uma água que mata a sede da presença de Deus. O mundo está passando por uma sede muito grande. E quem aqui já sentiu sede sabe como é ruim. Você tá morrendo de vontade de tomar água e não encontrar um canto para você tomar um copinho de água gelada e você matar a sua sede. Então, espiritualmente falando, o mundo ele tem vivenciado, sim, uma sede muito grande. Uma sede de saber quem é Cristo. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, e onde o homem ele estava na rua entrevistando algumas pessoas, e ele perguntava às pessoas se as pessoas, você crê em Cristo? E 90% das pessoas, eram pessoas americanas, e 90% das pessoas, na verdade, todas as pessoas que participaram da entrevista diziam que não conheciam a Cristo. Então, isso é um alerta para nós que conhecemos a Cristo, que somos cristãos, que falamos que somos cristãos, mas estamos inertes, estamos parados, não estamos buscando levar a água viva para aquelas pessoas que estão com sede, levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que precisam conhecer e saber que Deus tem a solução para os nossos problemas, que através da oração, que através da busca pela presença de Deus, que através de você pedir ao Senhor o que você está necessitando, é aí que você vai encontrar a solução para o seu problema. Eu não sei por que Deus tinha me pedido para gravar esse vídeo, mas eu sei que talvez nesse momento tenha alguém aqui nas redes sociais que esteja precisando de uma palavra, que esteja desesperado, que esteja achando que não há solução para o problema que você está enfrentando, que está pensando assim, agora chegou o meu fim, agora não tem mais jeito, agora eu não sei mais o que fazer. Talvez você está como se sentindo num beco sem saída. Talvez você está numa casa que não tem porta nem janela, mas você saiba que Deus ainda pode abrir uma porta onde não há porta. Deus ainda pode abrir uma janela onde não há janela. Ainda existe solução para o teu problema. Ainda existe uma água que pode matar e saciar a sua sede. E essa água se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode saciar esse desejo incessante do seu coração. Ele é o único que pode preencher o vazio da sua alma. Muitas pessoas lá fora estão enganadas pensando que irão preencher o vazio da alma com a bebida, com as festas, com os bailes, com as músicas, com as drogas, com a prostituição, com o sexo, mas a palavra de Deus nos afirma que somente Jesus Cristo pode preencher o vazio de alma, porque Ele dá a paz que excede todo entendimento. Ele dá a paz que o mundo não pode dar, porque a paz que o mundo dá é uma paz falsa. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão que sacia a fome. Enquanto houver fôlego, todos que são cristãos devem afirmar e proclamar que Jesus está voltando, que Jesus está vindo para buscar o seu povo. Então, se você acha que Deus ele não está vendo a situação que você está passando, a situação que você está vivendo, saiba que Jesus ele ainda é a solução para a sua vida. Jesus ainda é o caminho para a sua vida. Jesus ainda é o pão que vai saciar a sua fome. Jesus é a cura que você procura. Jesus é a solução que você procura. Jesus é tudo aquilo que você procura, porque a Bíblia diz que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a nossa vida. Porque a Bíblia compara nosso Deus com o Pai. Através de Cristo Jesus, nós temos acesso livre a Deus. Agora nós não somos mais escravos, agora nós não somos mais servos, mas a palavra de Deus diz lá em João 14, nós fomos chamados para sermos filhos e filhos que são amigos do Deus vivo. Hoje nós temos direito de ter um acesso livre ao Senhor e falar com Ele em qualquer momento da nossa vida. E eu afirmo a você, não existe nenhuma oração que ela não seja respondida.
toda oração que você fizer no momento certo, cedo ou tarde, para o seu ponto de vista, ela vai ser respondida, porque Deus, ele não fica sem responder aquele que fala com ele, porque aqueles que batem na porta, elas se abrirão, aqueles que buscam encontrarão, aqueles que pedem receberão. Então peça ao Senhor: Deus, abre a minha mente, me mostra qual a tua vontade para a minha vida, me mostra a solução para esse problema que eu estou enfrentando, me mostra a solução para essa enfermidade que eu estou enfrentando, me mostra a solução para essa tristeza que eu estou enfrentando, me mostra a solução para essa depressão que eu estou enfrentando, me mostra a solução para essa opressão que eu estou enfrentando, essa fraqueza que eu estou enfrentando, esse desânimo que eu estou enfrentando. Deus, ele é a solução que você está procurando. Não busquem em amigos, não busquem festas, não busquem nada daquilo que não vai preencher. Talvez em algum momento vá sim preencher momentaneamente, mas depois o vazio vai voltar. Não pense que o mundo, ele vai te dar a solução. O mundo não tem nada para oferecer. O inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma presa para tragar. Nós somos presas fáceis, mas o sangue de Jesus, ele nos guarda, ele nos livra de todo o mal, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o nosso Deus, ele tem poder suficiente para nos livrar de todo o mal. E saiba você que está aí me vendo, assistindo esse vídeo, o mal existe, o mal é real. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E ele agora não vem mais, né, como um ser feio, assustador. Ele vem disfarçado de bem. Ele vem disfarçado de amor. Ele vem disfarçado de compreensão. Ele vem disfarçado de aceitação. Ele vem disfarçado de alegria, de bondade. Ele vem disfarçado de solução. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira para se cumprir. O inimigo, ele só veio para matar, roubar e destruir. Não se engane pensando que lá no mundo você vai encontrar paz, porque a única paz somente vem dele. A única solução que existe para o ser humano na terra é se render aos pés de Jesus, porque ele é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é suficiente. Então guarde essa palavra. Espero que Deus ele tenha falado contigo, assim como ele tem falado comigo e tem me despertado a buscar se esvaziar de si mesmo, a buscar estar cheia da presença dele, buscar constantemente estar em comunhão com ele, para que a gente possa resistir aos dias maus. Igreja, vamos buscar nos revestir com toda a armadura que é dada por Deus. Efésios 6. Pois revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, né, às astutas ciladas do inimigo, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas as hostes espirituais da maldade. O inimigo está ao nosso derredor tentando roubar a nossa alegria, tentando roubar a nossa adoração, mas a igreja não pode deixar que nada nesse mundo venha roubar o nosso desejo de adorar o Senhor, o nosso desejo de estar aos pés do Senhor. Então, fique com essa palavra, guarde no seu coração. Se você está precisando de algo, não vá pedir a ninguém. Peça diretamente a Deus e seja específico. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, Senhor, estou aos teus pés, batendo nessa porta para que essa porta possa se abrir para a minha vida, porque nosso Deus é um Pai. Então, se Ele compara a um pai, né? Um filho que pede pão ao pai, será que o pai vai dar pedra? Não vai. Quanto mais o nosso Deus que está no céu. E Jesus, ele fala, nós que somos maus não damos coisas ruins para os nossos filhos. Pelo contrário, buscamos sempre dar o nosso melhor. Então, quando ele fala que nós somos maus, ele está realmente afirmando, porque não existe uma pessoa boa sequer na terra. Quando a gente pensa que está fazendo o bem, porque a Bíblia diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Paulo, ele já nos alertava que as nossas ações, as nossas atitudes como ser humano, somos fracos, somos pó e cinza, e acabamos fazendo muita coisa errada, muita coisa que desagrada ao Senhor, porque o nosso coração é perverso, o nosso coração é maldoso. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o Espírito Santo de Deus pode produzir dentro de nós, se nós deixarmos a verdadeira bondade, a verdadeira mansidão, alegria, os frutos do Espírito. E assim eu finalizo, deixando
essa meditação para você. Que Deus abençoe a cada um.